O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala nesse momento. O ministro dá alguns detalhes sobre a operação Cadeia de Carbono, deflagrada pela Polícia Federal para combater a atuação do crime organizado no mercado financeiro. Vamos acompanhar. Multas enormes e acabam não recebendo em função de uma falta de legislação robusta. Nós estamos aí às vésperas, talvez, da votação definitiva da lei que pune o devedor contumaz. O Senado, depois da Operação Carbono Oculto, que foi no dia 28 de agosto desse ano, o Senado deu uma resposta aprovando um relatório aprovado pela Receita Federal, né, de autoria do senador Efraim. Foi amplamente votado, não teve nenhum voto contra, se não me falha a memória, e agora a Câmara dos Deputados pode dar uma resposta a essa nova operação, Cadeia de Carbono, consumando a aprovação da lei do devedor contumaz, que vai à sanção presidencial. Essa lei é muito importante para o Brasil, porque o Brasil é o único país que tem uma legislação muito frouxa com aquele sonegador reiterado, que sabe que pagando um tributo, negociando dívida, ele acaba escapando da legislação penal. Isso é muito grave, o fato de uma pessoa que tem um esquema criminoso acabar não indo para trás das grades em função dessas brechas na legislação. Ninguém está falando de inadimplência aqui, ninguém está falando de atraso de tributo, não estamos falando disso. Nós estamos falando da pessoa que tem um esquema criminoso para não pagar tributos e reiteradamente distribuir mercadorias no Brasil adulteradas, sem devido tratamento aduaneiro, sem a atenção às regras do Inmetro, sem atenção à ANP, no caso da Agência Nacional de Petróleo, enfim. É realmente um esquema criminoso que, inclusive, pode servir para lavagem de dinheiro. Então, é muito grave. Eu sou da opinião, desde que assumi a Fazenda, de que a Receita Federal tem muito a contribuir com o crime organizado, desde que se dê a ela os instrumentos, como esse do devedor contumaz. E uma outra coisa que nós estamos reivindicando junto ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, é que liminares, sobretudo no âmbito aduaneiro, não sejam concedidas antes da Receita ser ouvida. Porque quando a Receita leva ao juiz o que de fato está acontecendo, o juiz efetivamente não tem razões para conceder liminar, cuja eficácia acaba atrapalhando a investigação que é feita pela Polícia Federal do crime que foi detectado pela Receita Federal na sua fiscalização. Como a Receita fiscaliza, a aduana fiscaliza as atividades econômicas, ela acaba tendo um acesso natural a eventuais indícios de fraude, de crime, como é o caso da interposição fraudulenta, que é você usar pequenas empresas laranja para acabar desviando a atenção da Receita do foco de quem efetivamente está recebendo a mercadoria adulterada, a mercadoria subfaturada e assim por diante, né? Mas o uso dessas empresas pequenas fazia esses sonegadores terem um benefício fiscal? Sim, porque não pagam imposto. A empresa fecha sem o pagamento de impostos, entendeu? Você não consegue. Tem uma abertura contínua de CNPJs novos e os tributos nunca são recolhidos, justamente em virtude desse expediente, né? Abre e fecha a empresa, e a empresa que está operando o esquema, essa não fecha, mas está se valendo daquelas que fazem, às vezes, de uma empresa séria, razão pela qual, inclusive, hoje, a Receita Federal está emitindo uma portaria, uma instrução normativa, que vai disciplinar o desembaraço antecipado. Porque essa era uma das estratégias que eles usavam para desembaraçar a mercadoria num determinado porto do Brasil e entregar a mercadoria em outro, já desembaraçada, onde a Receita já perdia, já tinha feito o desembaraço em outro local, perdia a oportunidade de fazer a conferência da mercadoria. Então isso quer dizer que assim, que essas operações, elas usam de preste da legislação,
e acaba dando uma certa verniz de legalidade, o que dificultaria... Que dificulta. Dificulta o trabalho. É isso. É em função disso que a instrução normativa vai ser expedida hoje. A lei do devedor contumaz é muito importante, ela está há 8 anos em tramitação. Nós estamos desde o primeiro dia desse governo pedindo para que o Congresso aprecie a lei, porque é uma ferramenta fundamental para que nós possamos combater esse tipo de crime. Agora, esse núcleo de fraude estruturada, de combate à fraude estruturada, vai se transformar com a aprovação da MP 1303, que muda uma série de questões burocráticas, numa delegacia. Então, nós vamos institucionalizar a inteligência que foi criada nos últimos 2 anos para colaborar com os agentes de combate ao crime. Nós vamos dar mais subsídios para a Polícia Federal, mais subsídios para o Ministério Público dos Estados e para o Ministério Público Federal, para que esse tipo de combate tenha mais eficácia. Então, a Fazenda está entrando, o Ministério da Fazenda, desde 2003, está trabalhando nisso, mas nós estamos colhendo agora os frutos dessa ação. A Receita tem muita inteligência instalada, pode se colocar dentro das suas atribuições, que é de fiscalização, essa inteligência à disposição dos investigadores, para que depois o Ministério Público possa punir essas pessoas, desde que se aperte um pouco a legislação sobre o devedor contumaz, que é uma peça essencial desse esforço que está sendo feito para coibir essa prática. E o setor de combustíveis foi escolhido por razões óbvias. Ele é o que mais está sendo usado, né, para esse tipo de atividade. Então, você tem as redes de distribuição, os postos de gasolina, os caminhões que foram apreendidos no dia 28 de agosto. Você tem uma rede aí praticamente nacional, né, que dá suporte à lavagem de dinheiro e ao crime organizado de uma maneira geral. Essas pequenas mineradoras, elas não pagam, importadoras, elas não pagavam impostos para importar o combustível? O expediente geralmente usado é você usar... Porque há uma... Primeiro, fazer uma declaração aqui importante. Os empresários sérios, não estão longe de estarem sendo afetados por essa ação, estão sendo protegidos por essa ação. Porque quem age regularmente no território nacional, esse está salvaguardado, porque esse empresário sério está sofrendo a consequência, né, de um criminoso que está agindo, né, de forma desleal com o seu concorrente e com o consumidor, que não sabe o que está comprando. Porque isso tudo, até nessa operação de hoje, ela foi acompanhada de um perito do Ministério das Minas e Energia para saber exatamente o que é a carga, qual o conteúdo efetivo do que está ali, né? Qual é o combustível que está sendo importado nessas condições. Então, até sobre isso, está sendo feita uma vistoria para que a conformidade entre o que está sendo declarado e o que de fato está sendo importado seja testada. O material que nós recebemos fala que a Receita está sempre em contato com o Judiciário para que não tenha... Você poderia explicar melhor isso para a gente? Exatamente por isso. O Barreirinhas tem insistido muito que muitas vezes o combate ao crime ele se perde na aduana, porque muitas vezes é concedido uma liminar por um impetrante de um pedido antes da Receita ser ouvida. E aí você perde efetivamente o flagrante, a oportunidade de efetivamente conferir a carga, né, de saber o que estava sendo importado. Então, esse tipo de atuação junto ao Conselho Nacional de Justiça é fundamental. Então, no dia de hoje, a Fazenda estava em contato permanente com o Judiciário para impedir que uma eventual liminar concedida, inadvertidamente, por alguém que recebe uma petição e considera razoável os argumentos, não expedisse a liminar antes de ouvir a Receita Federal. Então, são pequenas coisas que podem ajudar muito. São detalhes, são brechas, né, que, se resolvidos, podem ajudar muito a Receita Federal. De novo, a Receita é um órgão de fiscalização aduaneira e tributária, mas ela
quando se depara com indícios de crime, ela remete imediatamente para a Polícia Federal, que obviamente que hoje já foi informada, né, do que ocorreu lá no Rio de Janeiro, para que ela passe a investigar, como aconteceu com o carbono oculto, e orientar o Ministério Público da esfera competente para tomar as medidas judiciais cabíveis.